Bom dia, amigos e companheiros de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando ainda sobre os caracteres da revelação espírita. Hoje falaremos um pouco mais do item 25 até o item 29. Em nosso último encontro, nós finalizamos dizendo sobre o perdão, seus benefícios para o corpo e para o espírito. Lembra que nós falamos que o perdão deixou de ser uma coisa exclusivista das religiões e passou para o campo científico. Já tem cientistas estudando e provando que o perdão é benéfico para o corpo e para o espírito. Pois bem, toda a doutrina que o Cristo veio nos trazer mostra um Deus misericordioso, soberanamente justo e bom, e coloca como mandamento maior o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como as revelações sobre os atributos de divindade, justamente com a imortalidade da alma, nós vamos nos conscientizando que o que aprendemos e crescemos, tudo que nós conseguimos aqui no plano Terra, nós levaremos para onde for, sempre conosco, para a vida futura, uma vez que o espírito não regride, jamais regride. Ele pode até ficar estacionário, não se importar com a evolução dele, como se ele estivesse em pausa, em stand-by, e ele não vai progredir, mas ele não vai regredir, ele vai ficar estacionário. Então, o espírito pode até se acomodar, mas jamais irá regredir. Tudo que nós conquistamos é nosso, não de material, Estamos falando de moral, de espiritual, de conhecimento. Quando nós desencarnarmos, que nós saímos do nosso corpo físico e iremos para o plano espiritual, todo esse avanço, toda essa moral, todo esse conhecimento que nós adquirimos, nós levamos conosco. Eu venho falando sempre, no nosso bate-papo, que tudo acontece na hora certa e no momento oportuno. O próprio Cristo, disse que tinha muito a falar, mas que ainda não tínhamos ouvidos de ouvir. Nós não tínhamos ouvidos de ouvir como? Nós não tínhamos ouvidos naquela época? Não é que nós não tínhamos ouvidos naquela época. Nós não tínhamos ainda entendimento para ouvir o que o Cristo veio nos falar naquela época. Então, ele falava muito por parábolas. E ele disse que mandaria o Consolador prometido. Está em João no 15:16, e em Mateus 17. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Vamos lá. O Cristo falava por parábolas, E até hoje, em 2021, muito tempo após da partida do nosso mestre, até hoje, nós ainda nos batemos e debatemos. Ainda é difícil tudo isso que ele deixou há tanto tempo entrar na nossa cabeça, para poder entender sua mensagem. Imaginemos nós aquela época, onde o conhecimento e a evolução ainda era muito menor. E quando Jesus falava que viria o Consolador para ficar entre nós, imaginamos nós que não seria por uma pessoa, porque o próprio Cristo veio, deixou a sua mensagem e partiu. Agora, ele prometeu que o Consolador viria para ficar até nós. Então, nós imaginamos que esse Consolador não seria personificado em uma pessoa, porque se fosse uma pessoa, ele ia passar um tempo e iria morrer, iria desencarnar, iria voltar ao plano espiritual. E o Consolador não ficaria mais entre nós. Então, assim como nós imaginamos, essa doutrina que não está personificada em um homem, mas sim
em verdades que os espíritos superiores vieram até nós trazer-nos. E sem falso proselitismo, né, o Espiritismo está aí presente com o Pentateuco Espírita, trazendo essas verdades. E o Espiritismo, gente, veio trazer esse consolo que necessitamos, tanto necessitamos, né? Tirou aquela estigma daquele Deus mal, daquele Deus que castiga, daquele Deus que pune. Então vejamos, aqui o Espiritismo se propõe. Né? O Espiritismo tem, além daquele tríplice aspecto que nós falamos no começo, o Espiritismo se propõe a estudar 5 pilares. São eles, primeiramente, o amor a Deus. Né? Lógico, o espírita não teria como não colocar o primeiro fator, porque o Espiritismo é religião. Muita gente que fala que o Espiritismo não é religião. Não, o Espiritismo é religião. Tanto é que nós ensinamos o amor a Deus e buscamos o amor a Deus. Então, o primeiro pilar da doutrina espírita é o amor a Deus, sobre todas as coisas. É o próximo como a nós mesmos, como o mandamento do nosso mestre. O segundo pilar é a pluralidade dos mundos habitados. Gente, o universo é infinito. Nós não temos noção. Quando nós estabelecemos a palavra infinito, foi para colocar um limite, onde não sabíamos até onde vai. Então, é a mesma coisa que a pessoa fala, etc, né? Etc, 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 porque é igual a numeração. Numeração não se tem, não sabe até onde que vai. Então, a pessoa começa a contar 1, 2, 3, etc, etc, etc. Então, quando nós falamos do infinito, quantos planetas existem no mundo? Quantos sistemas solares existem no mundo? Não é só a Terra, não é só o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, e fora da nossa galáxia, outras galáxias e tudo mais. E por que o Espiritismo acredita nessa imortalidade da alma? Porque nós colocamos a crença nesse Deus que eu falei agora há pouco, nesse Deus justo. Seria justo Deus criar um universo imenso? A Terra é um grão de areia perto do universo, perto de alguns planetas. É 100 vezes maior do que a Terra. Será que Deus seria justo de colocar vida somente no planeta Terra? Então, isso o Espiritismo vem nos ensinar. A pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em outros planetas. Pode ser que não como a nossa, mas vamos imaginar uma coisa. Se nós não conhecêssemos os peixes, nós não conseguimos sobreviver dentro d'água. Não temos aparelho respiratório que consiga respirar dentro d'água. Os peixes conseguem. Se nós não conhecêssemos os pássaros, como que imaginaríamos que um ser vivo consegue voar? Não, existem seres vivos adaptados àquela realidade. Um outro ponto que o Espiritismo vem nos mostrar, a imortalidade da alma, né? Que nós não morremos, nós estamos aqui vivendo, como eu já coloquei a terminologia, nós vamos desencarnar, nós vamos para o plano espiritual, né? Então, o nosso espírito, o eu, né? Porque muita gente fala assim, eu tenho espírito. Não tenho espírito. Eu tenho um corpo, porque eu sou o espírito, eu sou a parte inteligente. Esse eu não vai sumir. O que amanhã eu vou perder, amanhã, depois de amanhã, não sei quando, é o corpo físico, é esse invólucro corporal. Esse eu vou perder. O espírito não. Então eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Bom, a partir do momento que nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Por quê? Porque se o espírito não morreu, vai ficar em algum lugar. Ele vai ficar numa colônia, vai para um umbral. Muitos ficam aqui na Terra rondando sem saber do seu real estado, né, de desencarnado. Então, a imortalidade desses espíritos que já desencarnaram é perfeitamente possível, porque serve de consolo para eles e serve também como de alerta para nós. Quantas notícias,
Quantas notícias nós não temos dos nossos entes queridos? Quantas mães não receberam cartas psicografadas pelo nosso amigo Chico Xavier, que desencarnou em 2004, 2014, né? Então, gente, é fabuloso você receber uma notícia de um ente querido que já partiu, e que ele fala, não se preocupe comigo não, que eu estou bem, eu estou vivo. Não chore por mim que tá me atrapalhando. Isso é uma bênção enorme. Se nós temos a imortalidade da alma, temos a reencarnação, temos a comunicabilidade dos espíritos, nós colocamos a reencarnação, que é a volta daquele espírito que desencarnou ao corpo físico, para dar continuidade ao aprendizado dele. Uma vez que nós falamos agora há pouco ali, que o espírito não desaprende, só que ele precisa completar o ensinamento dele. Nós não conseguimos somente numa vida, 40, 50 anos, alguns dias, outros meses, outros fetos que desencarnam ainda no ventre da mãe. Como que eles teriam condições de ganhar céu e ganhar inferno se eles não tiveram condições de lutar por isso, de brigar por isso, de se colocar em condições de receber o mérito ou o demérito? Né? Então a reencarnação vem nos colocar o livre-arbítrio para que possamos fazer e refazer, errar e consertar. Nos conscientizarmos de que eu estou no caminho errado e tomar o caminho certo. Estes são os 5 pilares, gente. Amor a Deus sobre todas as coisas, a pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.